chegou o grande dia. Ironildo, eu estou aqui conectada, esperando o público para a gente começar a conversar sobre abertura de empresas e a importância do trabalho do contador. A expectativa hoje é grande, a gente está comemorando o Dia do Profissional da Contabilidade, é uma data de muita honra para a classe contábil, a gente tem que celebrar todos os dias, né? Porque afinal de contas o trabalho do contador é um trabalho bastante desafiante e a gente ajuda aí todos os empreendedores a cumprir com essa relação fisco-contribuinte, né? Obrigada, André Lucas, pela curtida, que legal que você está acompanhando, a gente está esperando mais um pouquinho. Oi, Denise, que bom que você está aqui olhando a gente também. A gente está esperando mais um pouquinho para as pessoas se conectarem e a gente já dá início ao tema. Hoje é um dia, né, o dia 25 de abril, que se celebra o Dia do Profissional da Contabilidade. A classe contábil tem uma grande representatividade, mais de 500 mil profissionais em todo o Brasil defendendo a profissão, trabalhando pelo Brasil, pela transparência, pelo crescimento do nosso país. E esse dia é um dia realmente bastante importante e deve ser celebrado com muita alegria por todos nós. Bom, vamos lá. O que a gente preparou para hoje tem um material que vai ficar disponível também para quem quiser depois fazer o download. E a gente vai abordar de uma maneira bastante leve. Aqui a ideia não é ficar ensinando, como a gente brinca no dito popular, o padre a rezar a missa, porque eu sei que todos vocês sabem as particularidades de abertura de empresa, mas a ideia é a gente conversar um pouco sobre algumas preocupações e também detalhes, né, que o contador tem que ficar atento para orientar da maneira melhor o seu cliente. Então, nós preparamos aqui... Antes de começar, eu queria fazer um convite também para que todos os profissionais do Brasil venham para a nossa convenção estadual, que vai acontecer no dia 9 e 11 de outubro de 2017, aqui pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Vai ser um evento super bacana, uma grade técnica também espetacular, que vai agregar muito valor a todos os profissionais da contabilidade. E quem puder estar em São Paulo nesse período, venha, porque a gente vai ter um evento ali de grande representatividade. Então, já agenda a data, de 9 a 11 de outubro deste ano, acontece aqui em São Paulo a nossa convenção estadual. E quando a gente fala de Dia do Profissional da Contabilidade, eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Ó, eu preparei isso aqui. Paixão pela contabilidade, amo o que faço porque sou contadora. Então, um salve para toda a classe contábil, um salve para todos os profissionais da contabilidade, para que a gente possa aqui celebrar um dia com bastante alegria. Vamos começar? Então, vamos lá. Tem alguns comentários aqui. Manuel Veríssimo, nosso conselheiro aqui de São Paulo, acompanhando a gente. Obrigada pela audiência. O Fernando Alcazar também já disse até que vai na convenção estadual. Bacana. André Lucas, obrigada aí também por estar acompanhando a gente aqui nessa tarde. Bom, quando a gente fala em abertura de empresa, a gente tem que entender que a pessoa que nos procura é uma pessoa que está assumindo um novo desafio para a vida dela. Então, ela tem várias dúvidas, ela não sabe por onde começar. Ela tem um sonho e ela procura o contador para materializar esse sonho, para fazer nascer uma nova vida. E aí, com isso, acontecem várias problemáticas, porque as pessoas não sabem direito o que é ter uma empresa, né? Então, até separei aqui uma foto que está aí na apresentação, porque a gente se sente mais ou menos assim, né? Numa corda bamba, né? Você não sabe para onde você vai, como você vai, mas você tem aquela vontade de realizar aquele sonho. E o que precisa ficar entendido é que aqui no Brasil, a gente vive um momento de disruptura de conceitos, de padrões, né? E o controle fiscal, ele é muito eficiente. Então, quando você decide abrir uma empresa, o contador tem que orientar esse cliente que ele passa a ter um sócio nos seus negócios, que é o governo brasileiro. Uma empresa não pode fazer aquilo que ela bem entende sem prestar contas de como ela fez, de quem são os seus clientes, de quem são os seus fornecedores, de quanto ela tira de dinheiro da empresa, de quem ela toma dinheiro, quem é o capitalista dessa empresa. Então, o governo controla tudo.
E o cidadão brasileiro não tem muito essa visão, porque ele sai de um perfil de pessoa física e aí ele, que é um pouco mais confortável em termos de controle, e vai para uma pessoa jurídica onde tem várias informações a serem declaradas. Então, essa primeira orientação, eu diria que assim, a gente identificar o perfil do empreendedor, orientar que esse empreendedor passa a ter um outro posicionamento frente ao governo brasileiro, é a primeira coisa que a gente tem que tratar. Antes de perguntar qual vai ser o nome da empresa. Será que essa pessoa física está preparada para ter uma empresa? E aí a gente vai naquele ponto que é aquela questão da confusão patrimonial. Eu costumo brincar e dizer que só na Suíça acontece esse problema de confusão patrimonial, né? Onde o sócio pega o dinheiro da empresa para pagar uma conta pessoal, ou ele pega, enfim, um dinheiro pessoal para pagar uma conta da empresa, e fica aquela confusão toda, né? Então, essa confusão patrimonial, ela não é saudável para uma empresa. E é importante que essa disciplina, que as pessoas tenham a consciência de que a organização é um ponto-chave para o sucesso de um negócio. Então, essa disruptura digital, de controle fiscal, olha, o presidente Gildo está assistindo a gente, obrigada Gildo, eu estive com você hoje cedo, foi muito legal a abordagem que você fez aqui na TV Classe Contado, legal estar acompanhando e prestigiando o nosso bate-papo aqui na parte da tarde. E eu estava dizendo então, presidente, que esse controle fiscal, né, esse sistema público de escrituração digital que existe na vida das pessoas jurídicas no nosso país, traz uma necessidade de extrema organização do contribuinte. E o contador não pode ser o salvador da pátria. Se o contribuinte não for disciplinado, não é o contador que vai resolver o problema dele. Então, na abertura de empresa, a gente tem que sempre estar destacando a importância dos controles, a importância da organização pessoal, para que você não tenha problema com a fiscalização. Porque a hora que você decide abrir uma empresa, seja qual for o tipo de empresa que você vai abrir, você vai ter um sócio, que é um sócio do governo brasileiro, né? Ele vai querer saber tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você controla, quem você pagou, de quem você recebeu, enfim. Então, essa primeira visão de deixar claro o que é esse sistema público de escrituração digital num conceito mais holístico, não é entrar muito em detalhe, porque se as pessoas ficarem sabendo do tipo de detalhe que o SPED tem, acho que ninguém mais vai à empresa no nosso país, vai ficar com medo, vai correr do leão e vai achar que não é possível. Então, na verdade, esses detalhes a gente administra para o contribuinte, mas ele precisa dar condição da organização. Então, essa seria a primeira dica. A outra situação que chama atenção é a questão relacionada ao plano de negócios, né? Às vezes a gente percebe que os contadores eles vão muito num piloto automático, né? O que eu quero dizer com piloto automático? Você quer abrir a empresa? Então eu vou abrir a empresa microempresa, eu vou registrar aqui na junta comercial, vou registrar na Receita Federal e a empresa já está aberta. Não pode ser um procedimento tão padronizado assim, porque você está mudando a vida da pessoa. Ela tem que ter noção de que para a empresa se sustentar, ela tem que ter um foco nos controles internos, ela tem que ter aquele foco na organização que a gente já comentou. Então, um plano de negócios, assim, quando você faz uma reunião ou é procurado por um cliente para abrir empresa, a primeira pergunta que você tem que fazer é como que ele pretende controlar essa empresa? Se ele já sabe que sistema que ele vai usar para controlar as finanças dele, se ele já sabe, por exemplo, se ele tem uma ideia, uma estimativa dos gastos do primeiro ano, né? Se ele tem uma ideia de clientes, ele já tem clientes ou ele vai abrir empresa para prospectar clientes? Quem que vai bancar essa empresa, esses gastos no primeiro ano, né? E aí já resolve uma grande problemática. A maior parte dos contratos sociais que são elaborados pelos contadores acabam vindo com um capital muito irrisório, às vezes R$1.000 de capital social. E esse capital não dá nem para comprar um computador. Então, se essa empresa tiver que pagar um aluguel, se ela tiver que pagar despesas com o próprio contador, se ela tiver que pagar despesas com alguma assessoria de marketing, papelaria, o mínimo necessário, até alguma ação
em campanhas digitais na internet, tudo tem um custo, né? E esse capital, ele tem que servir para bancar esses custos, principalmente se a empresa ainda não tem clientes nesse início de operação, né? Então, o capital, ele precisa ser melhor trabalhado e a gente tem que orientar esses clientes para definir o valor necessário, pelo menos para o primeiro ano de atividade. Se ele não tem o recurso suficiente para o primeiro ano de atividade, porque eventualmente ele já tem um cliente, ele já conta com uma receita garantida, ele tem que fazer uma projeção para 3 meses, para 6 meses, enfim, para poder ter o capital de giro do negócio dele e não passar nenhuma dificuldade nesse início de atividade. Ou seja, o capital é um investimento, a gente tem que deixar esse conceito claro, porque a maior justificativa que a gente tem dos empreendedores, meu contador falou para deixar R$1.000. Não, o contador não tem que falar nada. Quem tem que dizer é o cliente, quanto ele tem de dinheiro para investir no negócio dele e declarar esse dinheiro da maneira correta, né? Então, com isso, você tira também toda a carga da responsabilidade e essa transferência de responsabilidade que os clientes acabam fazendo para nós, né? Como se a gente fosse culpado ou salvador da pátria de tudo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Compartilhem quem está assistindo, compartilhem a live, a hashtag Live Contábil, do evento também hashtag Agenda 25+25, porque assim a gente vai virilizando aqui a nossa audiência e mais pessoas vão conseguindo se conectar nessa transmissão ao vivo, né? Outra coisa que eu queria destacar como uma dica, né? Toda vez que uma pessoa decide abrir uma empresa, existem três situações que eu gosto de chamar a atenção. A primeira são as informações do negócio. A gente não pode passar por isso de uma forma muito automática. A gente tem que entender o que a pessoa faz. A contabilidade só vai refletir o resultado real mesmo quando a gente entende do negócio do cliente, né? Não dá para fazer uma coisa muito padrão, um contrato padrão, um registro padrão, um enquadramento fiscal padrão. Então, conhecendo o negócio, perguntando quem serão os seus clientes, qual o seu mercado de atuação, você vai atender pela internet, você vai se relacionar com as 27 unidades federativas, você tem clientes pessoas físicas, você tem clientes pessoas jurídicas, você tem só um cliente, você é uma espécie de um empregado contratado no regime de PJ, né? Você é um artesão, enfim, você tem que entender quais são as particularidades, como que esse negócio vai se organizar, qual é o trabalho que o cliente vai ter para poder atender e vender aquele produto, vender aquele serviço, né? Então, conhecendo esse negócio, você vai ter condição de orientar melhor, até em relação ao regime tributário e ao tipo jurídico que o cliente tem que escolher, né? Quando a gente fala em tipo jurídico, a gente está falando em várias modalidades, né? Eu vou ser uma empresa Eireli? Não sei, depende, né? Eu vou ser uma empresa, uma sociedade empresária? Ou eu vou ser uma sociedade simples, equiparada à sociedade empresária, né? Eu vou ser uma sociedade anônima, né? Eu vou ser um microempreendedor individual? Tudo depende. E o que vai nos dar o conforto da melhor orientação é conhecer quais são as perspectivas de negócio que essa pessoa quer realizar. Então, uma pergunta simples: quanto você pretende faturar esse ano, né? Eu vou faturar R$80.000 esse ano. Aí você já tem a dica se dá para ser MEI, se dá para ser simples nacional, se dá para ser uma sociedade empresária. Eu vou só prestar serviços. Muita gente enquadra empresa prestadora de serviços na junta comercial. Mas às vezes é melhor enquadrar como uma sociedade simples pura, até por conta de determinada característica de serviço, ter benefícios de tributação do ISS, por exemplo, uma sociedade uniprofissional de médicos, uma sociedade uniprofissional de contadores, né? E assim sucessivamente, de profissões regulamentadas. Então, tudo depende do conhecimento do negócio para que a gente possa orientar da melhor forma possível. A outra situação são essas perspectivas, né? Então, por exemplo, a hora que o cliente compartilha com a gente, com o contador, não pode ter segredo, né? Ele tem que abrir o livro da vida dele e colocar todas as intenções. Ele não pode guardar
uma informação com ele, porque senão a nossa orientação fica prejudicada. Então, considerando que o contador ele tem que vir falar com o contador de braço, de coração aberto, né, sem restrição, ele tem que revelar quem são de quem ele compra, né, se os fornecedores dele são grandes empresas ou são empresas pequenas. Ele tem que revelar quem são os clientes dele, onde esses clientes estão localizados. Essa perspectiva do negócio para este ano, para o outro ano, às vezes as pessoas não têm um plano de negócio bem estabelecido, nem todo mundo tem essa visão, mas ele tem uma perspectiva. E a hora que a gente tem uma ideia de quais serão a receita que ele está projetando e quais serão os principais gastos que ele tem, isso precisa ser levado em consideração e o contador tem que parar de ficar enquadrando todo mundo como simples nacional, porque tem uma guia unificada e facilita nesse primeiro momento questões administrativas, mas às vezes essa decisão traz um custo tributário mais alto para o empreendedor, né, para o cliente. Tá? E a outra situação é a simulação, é a questão de conhecer qual é o sistema que ele vai utilizar. Né? A gente brinca e fala que tem muitos clientes que usam o SAP, mas o SAP significa Sistema Avançado de Planilhas, né? Se é uma empresa comercial que vai ter controle de estoque, vai ficar complicado controlar toda essa movimentação de entrada, de saída de produtos, de cadastro de clientes, de cadastro de fornecedores e integrar tudo isso com a Receita Federal se ele estiver utilizando uma planilha em Excel, né? Então ele precisa ter um sistema estruturado. Se a Receita Federal tem um sistema organizado, como que uma empresa pensa em nascer sem ter escolhido um sistema organizado, né? Então, esses 3 pilares: conhecer quais são as perspectivas do negócio, definir qual é o modelo societário que vai ser seguido e o sistema de controle que vai estar inserido nesse contexto para evitar a confusão patrimonial, assegura a sustentabilidade do negócio, né? E é fato, a gente sabe que o Brasil está numa maturidade de ambiente de negócios bem diferente. A gente tem acompanhado o nosso Brasil querido está aí numa crise, muitas pessoas estão perdendo seus empregos, né? As demissões não param, a situação econômica realmente está bastante delicada, e com isso acaba surgindo uma onda de empreendedorismo muito grande. E empreendedorismo não pode se confundir com amadorismo, né? Então, abrir uma empresa, formalizar um negócio, ele precisa observar as questões regulatórias. Não dá para... É que nem um casamento, né? Você tem que ter certeza daquilo que você quer. Então, nessa crise de que muitas pessoas tentam fazer um trabalho independente, um trabalho autônomo, vão abrindo empresa, às vezes elas arrumam um problema para a vida dela, porque ou procuraram um contador que deu uma orientação meio que padronizada, sem entrar muito no detalhe do negócio, e aí ficam magoadas com os nossos profissionais da contabilidade, porque achavam que a gente deveria resolver todas essas questões. Então, devido ao ambiente de negócio estar num estágio muito maduro em termos de controle, de fiscalização, de prestação de contas, é importante todo momento você destacar o que é ter uma empresa no Brasil, né? Não é jogar água no sonho da pessoa, né? Não é desestimular a ação, mas dizer, olha, a sua ideia é brilhante e ela vai ser sustentável a hora que você entender que você tem um sócio que é o sócio governo brasileiro. Então não dá para você fazer as coisas do jeito que você quer, você tem que fazer as coisas do jeito que a legislação exige, né? É tudo regular. Então o país ele se alinhou às mais rigorosas e avançadas legislações no combate à corrupção. Esse cenário traz um desafio que vai exigir muito mais disciplina, muito mais organização, muito mais prestação de contas, transparência na gestão e, consequentemente, cria aí um cenário de maior dificuldade. Eu coloquei na apresentação, para quem quiser fazer o download, alguns dados interessantes, né? O Brasil ele conta com quase 18 milhões de empresas ativas, né? Na pesquisa da Empresômetro, que é coordenada também pelo Instituto IBPT. E acreditem se quiser,
93%, quase 94% dessas empresas estão qualificadas como empresas pequenas, micro e pequenas empresas. Esse tipo de empresa, ou seja, aqui pelo número está 16 milhões aproximadamente de empresa no Brasil, terceirizam a contabilidade. Elas não têm uma estrutura como a grande empresa tem de contabilidade interna, né? Então, isso mostra uma grande oportunidade de trabalho para toda a classe contábil. Agora, tem um dado preocupante. Essas empresas não passam dos 5 primeiros anos de vida. O índice, a taxa de mortalidade dessas empresas é muito elevada, né? E isso se dá, talvez, pela confusão patrimonial, pela falta de organização, pela falta de disciplina, né? Então, no momento de abertura de uma empresa, é muito importante que você oriente o seu cliente a não misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Não importa o tamanho da empresa. Então, vai abrir, assim que sair o contrato social, assim que sair o CNPJ da empresa, recomende que ele abra a conta bancária da empresa. Se ele falar, mas eu só vou prestar serviços para essa pessoa jurídica, eu não vou ter funcionários, mas ele tem uma empresa, é uma outra pessoa, né? Então, a confusão patrimonial atrapalha muito essa questão da gestão do negócio. Então, o legal seria fazer parte do combo, né? Abriu a empresa, ganhou a conta bancária, tem a certificação digital, enfim, está tudo ali providenciado de forma separada para que a pessoa física não se misture com a pessoa jurídica. Porque a taxa de mortalidade realmente é bastante alta. E aí vem a grande pergunta, né? Tive um sonho, procurei um contador, porque eu quero abrir a empresa, e aí existem várias vias, várias alternativas de controle dessa empresa, né? A partir do momento que você formaliza o CNPJ. E aí eu me identifico muito com essa moça aqui, né? Pensando, por onde eu vou, né? Você é uma pessoa jurídica? Tá. Essa pessoa jurídica, eu vou pagar imposto pelo Simples Nacional? Pode ser. Eu vou pagar imposto pelo lucro presumido? Pode ser, né? Eu vou pagar imposto pelo lucro real? Por que não, né? Se no primeiro ano de atividade, a maioria dos negócios tem uma estrutura extremamente deficitária. Ele tem só despesa e a receita ou o lucro ainda não vem, né? E talvez a maior estratégia seja no primeiro ano de atividade escolher uma tributação pelo regime de lucro real. Não sei, tudo depende. Não existe resposta padrão. Por isso que o trabalho do contador é extremamente importante. E aí tem aquela situação de avaliar, né? Aquele plano de negócios que eu comentei agora há pouco. Então, assim, qual que é a perspectiva? Quanto que ele estima receber de receita? Quanto que o negócio tem de despesa projetada, né? Todo mundo tem um controle, seja num caderninho, numa planilha Excel, ele vai saber te dar essa resposta. Se esse número tiver muito justo, com certeza, na análise tributária, você vai fazer as simulações em todos os sistemas, isso dá trabalho, é o nosso papel, a gente tem que orientar da melhor forma, né? Então, você vai ver, olha, aquela receita, com aquela despesa projetada numa tributação do Simples Nacional, numa tributação do lucro presumido, numa tributação do lucro real, qual que é o impacto? Para que a gente possa estar orientando o cliente no menor custo, né? Vou beber um pouquinho de água aqui, porque a gente vai falando. Então, a ideia de discutir o planejamento tributário no momento da abertura da empresa é fundamental. A gente não pode ignorar isso, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário, várias pessoas conectadas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para a gente ir interagindo aqui nesse bate-papo, tá bom? O Picão está conectado, muito bom, Picão, ter você aqui. O José Augusto Picão é o nosso conselheiro também do CRC. O Orlando Albuquerque fez um convite aqui para a 17ª Conescap, que vai acontecer em Amazonas, do dia 15 a 17 de novembro de 2017. Estaremos lá, viu, Orlando? Prestigiando esse evento aí da Conescap. A Luzia também falou aqui
que adorou e o sonho é estudar contabilidade, venha, que é uma profissão muito agradável, viu? Bom, e aí a gente estava falando um pouco sobre as questões do regime tributário, esse desenho, essa análise, ela é muito importante e precisa ser feita para que você possa deixa eu ver aqui, tem algum desabafo, Márcio Casares, existe excesso e interferência estatal indevida nas relações particulares no Brasil, inclusive para abertura de empresas? O que os contadores podem fazer para ter mais autonomia e porque o sistema CRC está ausente, silencioso em iniciativas cruciais como a reforma tributária. Olha, Alexandre, eu acho que seria legal, eu não sei qual é a sua proximidade do sistema, mas não tem essa distância não. A gente participa propondo, acompanhando os projetos, solicitando simplificações e desburocratizações. Aliás, a classe contábil é uma classe contábil que reivindica muito mais do que qualquer outra classe. A gente fala em nome da indústria, a gente fala em nome do comércio, a gente fala em nome das empresas em geral, porque nós temos a voz ativa e somos os profissionais responsáveis por essa relação fisco-contribuinte, né? Esse cenário burocrático no Brasil dificulta muito o ambiente dos negócios, concordo com você. Essa questão da intervenção do governo, o excesso de controle, o custo alto tributário é uma realidade que vem desde sempre, desde quando foi instituído o imposto de renda no nosso país, na década lá de Dom Pedro, sei lá, do descobrimento do Brasil. Então é histórico, está no DNA essa burocracia toda, né? Agora, a participação da classe contábil tem sido muito ativa, sim. Todos os conselhos regionais, sindicatos da classe contábil e associações têm um papel muito presente. Só que não depende da nossa vontade, né? As reformas políticas, as alterações nas leis, elas são bastante complexas, né? Mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. E tem aquele dito popular que fala água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, algumas conquistas já foram obtidas, mas é um arcabouço que precisaria ser completamente redesenhado e tem muitos profissionais e representantes da classe contábil participando ativamente dessas discussões para buscar as simplificações, viu, colega? Então, não desanima não, vem junto com a gente apresentar ideias e participar ativamente aí para que a gente possa ter uma união e sair fortalecidos dessa vitória, dessa conquista, né? Então, voltando aqui ao aspecto da orientação em relação ao planejamento tributário, a recomendação é para a gente não tomar a decisão pelo cliente, né? Até no enquadramento fiscal. Então, eu queria compartilhar um pouquinho da vivência pessoal. Por exemplo, quando o cliente vem me procurar para fazer uma abertura de empresa, ele vai dizer para mim o que ele faz, qual que é a atividade, qual que é o negócio dele. Quem vai escolher o Código Nacional de Atividade Econômica não sou eu, é ele, porque ele sabe o que ele faz. Então, a gente vai pesquisar as palavras-chave, vai ver todas as opções de desenvolvimento daquela determinada atividade econômica e ele vai assinalar, olha, eu me familiarizo com esse código, eu também gosto deste outro código, eu também gosto dessa outra opção. É um estudo conjunto, porque a partir do momento que você assume o papel de escolher o enquadramento fiscal do seu cliente, você pode estar escolhendo uma opção errada, talvez uma opção que não tenha a ver com o negócio dele, né? Outra dica importante é essa questão da sincronização dos sistemas do governo em relação à agilidade, né, no processo da abertura, facilitou um pouco a parte burocrática, porque evita que a gente tenha que fazer diligências em diversos órgãos, né? Mas ele não traz uma integração das
das informações, por exemplo, o que eu preenchi no aplicativo lá da junta comercial, eu tenho que preencher novamente no aplicativo lá da Receita Federal, né? Não tem uma sincronização de importação e exportação de informações. Nós, contadores, temos que ficar informando várias vezes a mesma informação em diversas plataformas, né? Então, isso traz uma necessidade de atenção redobrada para que a gente não erre na hora do preenchimento. Esse preenchimento é manual, é um trabalho braçal, né? Que pode gerar aí alguma espécie de problema na hora da gente entregar ou, enfim, prestar contas e até gerar uma exigência por não conformidade das informações e demorar mais tempo para a empresa estar pronta para a operação. Mas tem um detalhe que quando a gente está discutindo essa questão do enquadramento fiscal, às vezes a gente tem a ideia de resolver tudo no mesmo ato societário. E muitas vezes a melhor alternativa seria você segregar as etapas do processo. Então você pensa que, por exemplo, a empresa precisa de um CNPJ para abrir a conta bancária, né? Ela tendo uma conta bancária, um CNPJ, ela já pode criar os seus cadastros junto aos fornecedores, abrir uma linha de crédito no banco e começar a buscar algum tipo de recurso, né? Se você vincula a abertura da empresa completa, e vamos supor que dá uma exigência no endereço que ela pretende se instalar, você trava toda a operação por conta de uma determinada inscrição que tem uma exigência adicional. Então, a ideia é você também entender o processo da empresa, o momento que ela está, o tempo que ela precisa, para eventualmente quebrar o processo de abertura em algumas etapas. Eu abro num primeiro momento como um escritório administrativo, se for o caso, porque eu já tenho condição de contratar empregados, abrir a conta bancária, entrar com um aporte de capital. E no ato seguinte, eu faço uma alteração contratual ampliando a atividade e enquadrando ela da forma que ela pretende operar, né? Se isso vai acontecer só o ano que vem, necessariamente eu não precisaria estar buscando uma opção de ter uma inscrição, uma abertura completa nesse momento. Então, essa visão de entender que o processo de abertura ele pode ser separado em etapas. Primeiro eu abro a empresa como escritório administrativo, depois eu altero a empresa para ir adaptando, ampliando a atividade. Depois eu vou orientando a questão da obtenção de recursos junto ao mercado, enfim. Então, entender o fluxo do negócio, o tempo que o cliente tem, para que você consiga também estar propondo essas etapas. Então, de maneira geral, a importância do profissional da contabilidade nesse processo de abertura de empresa, ele está basicamente em inspirar as melhores práticas. E aí, a gente relembra aqui, identificar o perfil do empreendedor, é a lição número 1. Não dá para tratar todo mundo igual. Eu não posso pegar um modelo de contrato de abertura de empresa e aplicar para todas as empresas que me procurarem para serem abertas. Você tem que discutir quem são os sócios, você tem que discutir a questão da sucessão, você tem que discutir a forma de integralização de capital. Não pode recomendar capital padrão. Cada empresa tem um fluxo, cada empresa tem um tempo de investimento, cada pessoa tem uma quantidade para aportar na empresa e isso precisa estar corretamente declarado. O maior erro que a gente reconhece é exatamente nessa questão do capital, que fica abrindo aí como capital padrão e não existe isso. Existe a realidade do negócio e o capital tem que refletir essa realidade do negócio. Então, identificar o perfil correto do empreendedor é a primeira dica. Ressaltar a importância da organização patrimonial. A gente tem uma grande dificuldade, é uma cultura do brasileiro ficar tudo junto e misturado, né? Isso não dá certo. Quando você decide ter uma empresa, você tem que ter as suas contas, as suas despesas separadas das contas, das despesas da empresa. São duas pessoas distintas. Você, coincidentemente, sendo sócio da empresa, tem autonomia para movimentar os recursos da empresa. Mas essa autonomia é restrita. Porque se você for retirar um dinheiro da empresa, nós, contadores, sabemos que tem tributação.
Então, você tem que tomar cuidado e ressaltar sempre a importância dessa organização patrimonial para evitar essa confusão que vai dificultar, inclusive, o nosso trabalho futuro. Né? Se a empresa perdeu a condição de ter uma contabilidade porque está tudo bagunçado, não é culpa do contador, é culpa do empreendedor que não separou os seus gastos, as suas receitas e deixou ali tudo junto e misturado. Isso não pode e é proibido e tem penalidade e pode gerar até um imposto a ser pago de uma forma muito mais onerosa. Avaliar o impacto tributário é dever nosso e uma oportunidade também, né? Então, essa discussão tem que estar pautada nesse primeiro encontro, quando você é convidado ou procurado para abrir uma empresa, né? E para avaliar esse impacto tributário, você tem que ter acesso às informações da pessoa, né? Quanto que esse negócio vai girar, quanto que esse negócio vai movimentar. Propor e viabilizar também a constituição da personalidade jurídica em diversas etapas é o nosso conhecimento técnico. Então, também parar de levar tudo padrão, pedido padrão, contrato padrão, na abertura de empresa, ela não é saudável, né? Você pode e você deve entender o perfil, a urgência, a necessidade desse empreendedor para poder estruturar as etapas do processo de abertura de acordo com a necessidade daquele cliente. Então, não tem rotina padrão, tá? E assegurar que a relação fisco-contribuinte seja cumprida com maestria, né? Então, tem muito contador que abre a empresa, libera aí o CNPJ e esquece que tem obrigação acessória já na data da abertura da empresa para ser feita. Quem vai fazer o balanço de abertura, né? Você que vai fazer. Você já tem que de alguma forma aproveitar essa oportunidade de garantir a gestão mensal dessa empresa e propor para esse seu cliente a relação fixa mensal, porque toda empresa precisa do balanço, precisa da contabilidade, precisa das demonstrações financeiras completas. Quem que vai fazer isso? É você. Então, não se limite só a uma abertura de empresa. Proponha uma solução abrangente, onde você consiga assegurar para o seu cliente essa tranquilidade de que a relação fisco-contribuinte vai estar assegurada. Quantas empresas não são abertas e ficam esquecidas na entrega das obrigações acessórias? Não entrega a CFIP, a GFIP, não entrega, enfim, um relatório exigido pela Receita Federal. Então, você tem que cuidar. E não fazem o balanço de abertura, né, da integralização, primeiro lançamento que tem, da integralização do capital social, né? Então tem que fazer, né? Entregar o pacote completo, o kit completo. Bom, essas eram as informações que eu queria compartilhar. A ideia não era ensinar ninguém a fórmula, né? Porque não tem fórmula padrão, não tem uma regra padrão, mas era inspirar um pouco essa discussão. A gente está vivendo um momento de uma demanda muito grande, acho que pela própria dificuldade das pessoas em conseguirem manter a sua renda, elas estão procurando trabalhos alternativos e acabam querendo também formalizar a sua relação nas empresas, com as pessoas, enfim, de alguma forma, para poder ter uma renda formal. E a primeira ideia que tem é de abertura de uma empresa, né? E o papel do contador, ele é fundamental, porque sem contador uma empresa não se sustenta, né? Eu não acredito na forma autônoma de relacionamento com o governo, porque é um cenário bastante complexo e o trabalho do contador, ele entra exatamente para facilitar esse diálogo, né, entre contribuinte e o sócio oculto, que seria o governo, que tanto cobra, tanto pede informação, né? Enfim, acho que dessa forma a gente consegue estar inspirando as melhores práticas, respeitando o limite de cada contribuinte, evitando solução padrão e atendendo aí as empresas, os empreendedores, os sonhadores, ajudando eles a materializarem aí os seus sonhos e passarem os 5 primeiros anos de atividade, que são sempre muito desafiadores, tá? Enfim, Eronildo, queria agradecer mais uma vez
felicitar toda a classe contábil pelo dia, né? O dia especial em que a gente vive hoje, dia 25 de abril. A nossa amiga Etlis também está assistindo. Obrigada, Etlis, pela audiência. Gildo, você ficou com a gente até aqui o finalzinho, muito bom ter você aqui. Obrigada. A Carmen Moreno Costa é minha prima, também está conectada. Obrigada, Carmen, por você estar aqui acompanhando a gente, entendendo um pouquinho desse contexto, o contexto aí do empreendedorismo no Brasil, onde o contador está inserido no cenário, né? O Henrique Ferreira, obrigado você, viu, pela audiência, e a gente espera se encontrar em outras oportunidades aí. Parabéns, profissionais, o Brasil dos nossos sonhos passa pelo profissional da contabilidade. Com muito orgulho, com muita honra, a gente tem que dizer, somos contadores e amamos o que fazemos. Parabéns, classe contábil, até uma próxima!